Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um estudo do livro Derramamento do Espírito. Essa promessa é para hoje, é para você, é para mim, é para nós, né? Glória a Deus. E nós estamos no capítulo 2. Já falamos sobre o derramamento do Espírito, é uma promessa de Deus, que está lá no capítulo 1, onde a gente falou sobre o ruído de abundantes chuvas. Falamos o derramamento do Espírito é uma promessa segura de Deus e é uma promessa abundante de Deus. Está lá no primeiro capítulo, tudo isso que nós estudamos. E agora é uma necessidade vital, é uma necessidade. E nós necessitamos disso, apesar de achar que não. Apesar de achar que tá tudo bem assim, a gente vai seguindo, vai vivendo aí e não busca, não faz nada. Então vamos começar aqui. A Bíblia usa diversos símbolos para caracterizar a pessoa e a obra do Espírito Santo, tais como a pomba, o sopro, o vento, o hálito, o óleo, o fogo, o orvalho e a água. Aqui Isaías menciona a água como símbolo do Espírito Santo. E isso tem algumas implicações profundas e vitais no entendimento desse importante assunto. Então nós vamos destrinchar aí a respeito da água, tá? Que nós vamos falar aqui, mas também nós vamos seguindo aí, ele vai dando a diretriz. Primeiro, a água é absolutamente necessária na vida. Então, nós vamos passear aqui pela Bíblia, porque tem muitos versículos aí que nós vamos ler, tá? Então, pegue sua Bíblia, vamos acompanhando. Não há vida física sem água, assim como não há vida espiritual sem o Espírito Santo. Foi o sopro, o ruá de Deus que nos deu vida. É o Espírito do Senhor que renova a face da terra e faz tudo florescer e frutificar. Abre aí, Salmos 104, Salmo 104, verso 30. Salmo 104, versículo 30. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. É o Espírito de Deus quem nos regenera e nos dá nova vida em Cristo. Tito 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Glória a Deus. Então, podem ver que a NASA, né, vive procurando o quê? Água nos outros planetas, né, para ver, porque se tiver água, tem vida. Então, é bem isso. Aqui tem vida porque tem água, né? O Senhor sabia de tudo que a gente precisava. Então, a água é essencial para tudo, desde o seu cuidado físico, né, para a higiene pessoal, tanto para alimentação, seu corpo interno, né, tanto para o cuidado, né, para preparar alimentos, para limpar os alimentos. A água é fundamental, né, para todo mundo, para nós, para os animais, para as plantações, para as árvores,
Sem água não tem vida. Na agricultura pode-se ter a melhor terra, a mais fértil, a mais produtiva. Pode-se utilizar a melhor tecnologia, os melhores insumos e os mais ricos adubos. Mas se não houver água, a semente morrerá mirrada no útero da terra. Então, sem água não há vida, sem água a semente não germina, sem água não há flores nem frutos. Assim também sem a chuva serôdia do Espírito, sem o derramamento do Espírito, sem a plenitude do Espírito, nossa vida ficará árida, seca, desertificada. Não haverá frutos, nosso esforço será inútil, nosso trabalho inúquo. Por que a gente fala que a obra é uma obra do Espírito Santo? A gente só é o instrumento. Porque se não houver o Espírito Santo, não tem como a gente fazer com a nossa própria vontade, com a nossa própria... Pode ser que no começo a gente comece a fazer, mas a gente desanima. Se com o Espírito Santo a gente já dá aquela balançada e desanimada, imagine se não tiver o Espírito Santo, né? Porque eu vejo que sem o Espírito Santo é impossível fazer isso. Por isso que precisou que o Espírito Santo viesse, para que a palavra dele fosse pregada, para que a palavra de Jesus, né, que todos crescem em Jesus. Só o Espírito Santo pode convencer. Eu posso falar, ficar aqui falando e não surtir nenhum efeito. Mas se as palavras vierem do Espírito Santo, aí sim a coisa muda, tudo muda. Ele começa a transformar de dentro para fora. E há um diferencial muito grande nas nossas vidas. A igreja não pode avançar, prevalecer, saquear o reino das trevas, abalar o inferno sem a dinâmica do Espírito. A gente não tem essa ousadia toda, gente. Vamos ser bem sinceros. A gente não tem. Se deixar, a gente tem medo do inferno. A gente tem medo do diabo. A gente, se vê uma pessoa endemoniada, de repente a gente sai correndo. Essa é a verdade. Quem nos dá a trepidez e ousadia de enfrentar é o Espírito Santo. Porque a gente só tem o poder para enfrentar o diabo e seus anjos através do Espírito Santo. Porque é algo espiritual. Eu não sou espiritual. Sou em uma parte, né? Eu tenho espírito. Nós temos espírito. Mas nós somos carne e osso. Então, nós não somos espirituais. Tanto que, se nós não estivermos andando com o Senhor, né? Vivendo uma vida com o Espírito Santo de Deus, caminhando com Jesus, nós somos uma porta aberta para o inimigo vir e sapatear na nossa vida, fazer o que quiser. Então, a gente fica com medo. Essa é a verdade. E quem tira o nosso medo, porque o Espírito Santo não é um espírito covarde. Não, pelo contrário, ele é ousado. E aí é só o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que a igreja triunfa. Isso daí tá lá em Zacarias 4:6. Não é força. Não é violência, não é força, não. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nossas organizações e nossos métodos não geram vida. Só o Espírito Santo pode produzir vida. Podemos ter boa estrutura, modernas, organizações, teologia ortodoxa, boa música, mas se o Espírito Santo não estiver lá, se o Espírito Santo não for derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, a vida não brotará em toda a sua plenitude. Nós vamos ficar vivendo, sim, arrastando com a barriga, que é o que acontece com muitos cristãos. Eles acham que só porque levantar a mão um dia aceitando Cristo, não tem que ter uma vida íntegra, uma vida
uma vida para caminhar, né, com o Senhor. Acha que pode continuar aí normal, vivendo normal, que tá tudo bem. Só que não, né? Quando visitei pela primeira vez o Egito e Israel, fiquei muito impressionado com os contrastes que vi. Cruzamos o deserto do Saara, as areias escaldantes refletiam o cenário de morte instalado no coração desse maior deserto do mundo. Entretanto, onde o rio Nilo rasga as entranhas do deserto e despeja suas águas pelas ribanceiras, tudo floresce e frutifica. De fato, o Egito é um presente do Nilo. Onde há água, há vida. Onde há água, não reina a morte. Onde há água, a semente brota com vigor e frutifica com abundância. E assim também no reino espiritual. Muitas vezes nossa vida se parece com um deserto do Saara. Tudo fica seco, murcho e sem vitalidade. Ficamos áridos e estéreis. Perdemos a alegria indivisível e cheia de glória, assim como o deleite com as coisas celestiais. Ficamos com o coração frio e endurecido. Precisamos então com grande urgência que o rio de águas vivas flua também do nosso interior. Onde os rios de Deus jorram, aí brota a vida plena e abundante. Aleluia! Onde os rios de Deus brotam. Glória a Deus. Depois de cruzar o deserto do Saara, entrei no deserto do Sinai. Contemplei montes e vales, cavernas e abismo, tudo seco, pedregoso, sem vida. De repente chegamos à divisa com o estado de Israel. E o deserto não estava mais coberto de areias e pedras mortas. O cenário era de um jardim regado. Os trigais, os laranjais, cheios de verdor, anunciavam a exuberância da vida que brotava daquelas terras, outrora desertificadas. Encantado com a beleza do quadro fascinante, de um lado deserto, do outro plantações luxuriantes, perguntei ao guia turístico: como explicar o fato de, no mesmo deserto, de um lado tudo estar seco e do outro tudo verde? Ele então disse: onde há água, não existe terra ruim, toda terra é boa. Do mesmo modo, aonde chega a água do Espírito, não há terra ruim. Nossa vida pode ser um deserto, nosso coração pode estar árido e seco. A morte pode estar instalada em tudo o que somos e fazemos, mas se o Espírito de Deus descer sobre nós, nossa vida será restaurada como as torrentes no Neguebe. Nosso deserto vai florescer, nossa vida, então, será um jardim regado e um manancial. Essa é a bênção que Deus quer nos conceder. Uau! Essa é a bênção que Deus quer nos conceder. Já parou para pensar que onde o Espírito de Deus se instala, desce, a morte não tem vez. E é verdade. Quando Jesus, veio uma coisa aqui, quando Jesus foi lá e a morte passou por Jesus, que eu lembro assim agora, né, no mínimo 3 ocasiões, que foram lá com a viúva, né, quando no caminho Jesus encontrou com a viúva e o filho dela tinha morrido. Jesus tinha o Espírito Santo de Deus. E aí Jesus ressuscitou aquele menino, certo? Quando lá com a filha de Jairo, né? Quando Jesus foi lá, a menina já estava morta. Mas assim que Jesus chegou, aquela menina recebeu vida. E Lázaro já estava 3 dias, estava fedendo praticamente. E aí
o Senhor só fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Agora eu não sei se foi para Marta ou para Maria, mas foi para uma delas, né? E aí o Senhor Jesus chama Lázaro, vem para fora. E isso é muito interessante, porque não tinha o Espírito Santo de Deus lá. Eles criam em Jesus porque estavam vendo Jesus, né? Eram amigos de Jesus. Mas o Espírito Santo não estava lá porque ele não estava disponível para todas as pessoas. Então ele só apareceu lá quando Jesus foi lá. E isso é muito interessante. E agora, remetendo para o Velho Testamento, Elias ressuscitou o filho daquela viúva, porque Elias tinha o Espírito Santo junto dele. Eliseu ressuscitou a filha, o filho da sunamita. Porque Geazi foi lá com o bordão e não conseguiu ressuscitar, porque o Espírito Santo não estava em Geazi. Então, se eu e você carregamos o Espírito Santo de Deus, a morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não há morte, somente vida. Somente vida. Uau! Que privilégio, Senhor. Ainda que, claro que depois todas essas pessoas morreram, né? Mas porque nós somos de carne e osso e precisa passar pela primeira morte. A primeira morte, ela acontece, não tem como escapar dela. Mas o que eu acho interessante é que quando o Espírito Santo chegou naquele lugar, quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, a presença do Espírito Santo estava ali, a morte, ela teve que correr. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, se eu e você carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a morte, ela não caminha conosco. Se você vive uma vida plena com o Senhor, uma vida abundante com o Senhor, você paga o preço para ter vida com Deus, não existe morte, certo? Só existe vida. Passam-se os processos, mas só existe vida. E muitas vezes os processos são consequências do seu pecado. Pecado, ele é perdoado, mas as consequências do pecado você assume, você passa por elas. Não tem como. Você come doce excessivamente, você é viciado em doce, certo? O Senhor perdoa o seu pecado, mas as consequências do seu diabetes são consequências. Pode ser que o Senhor alivie, claro que sim, mas você não passar por essas consequências não tem como. Tá caminhando aí comigo? O Senhor alivia a nossa dor, né? Alivia, né? O Senhor, muitas vezes acontece coisas que nós não premeditávamos, que não dá para premeditar nada, né? Claro que não. Mas tudo é consequência. No caso aqui, a consequência, qual o pecado? Você colocar doce. Doce está acima, como se ele fosse um ídolo, né? Você não pode ficar sem o doce. Você não consegue se controlar. Opa, tem alguma coisa errada. Ah, eu bebo excessivamente. Você é o quê? Viciado em bebida. Você é uma pessoa alcoólatra. Ah, não, imagina. Sim. Aí você não consegue se controlar. Esse desejo excessivo, o que acontece?
Primeiro é gratificante. O pecado ele é assim, primeiro ele é legal, gratificante, né? Enche você de prazer. Mas depois só traz tristeza, só arrebenta com o seu fígado, com o seu pâncreas, com tudo que tá lá dentro. E aí até vira morte, né? E aí você fica, puxa, por que que eu bebi tanto? Posso ser que você beba tanto e não tenha nada disso? Pode ser. Mas quem vai te garantir? Como é que você vai saber? Entende? As pessoas, elas pagam muito caro pelos momentos de prazer, certo? Então, isso a gente precisa rever. E quando o Espírito Santo de Deus, ele está, a morte, ela não está. E aí é o que? É um jardim regado e um manancial. É o que o Espírito Santo desce sobre nós, nossa vida é restaurada, porque existe vida. Glória a Deus. No Salmo 133, o Espírito é comparado ao óleo e ao orvalho. Onde o Espírito é derramado sobre o sacerdote de Deus, aí o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Está lá em Salmo 133. Em João 7,38, Jesus fala de rios de água viva fluindo do nosso interior, aonde as águas desses rios que brotam do santuário chegam, levam a vida. Ezequiel 47, 9. Eu vou ler esse. Ezequiel 47, 9. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animal e peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Veio a música agora do Diante do Trono. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus. Nós somos o santuário de Deus. Esses rios brotam do nosso interior. E essas águas, aonde chegam, fazem surgir vida. Transportamos a vida dentro de nós. O que a gente acabou de falar. É a vida sobre a vida. Não tem outra explicação. Glória a Deus. A igreja hoje precisa experimentar essa vida abundante. Ela é prometida a todo aquele que crê em Jesus, como diz a escritura lá, João 7,38, certo? Precisamos ser canal da vida de Deus na vida das pessoas. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ela frutifica e o mundo todo é abençoado. Salmo 67. Vamos ler aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim como o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guia as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam.
Então, será o que? Conhecido entre todas as nações. De fato, né? Não há outra esperança para o mundo. O homem sem Cristo está morto. Só o Espírito de Deus pode comunicar vida. Só a igreja é o veículo do Senhor para alcançar os que jazem nas trevas da morte. Então, é imperativo que a igreja seja revestida do Espírito. Com certeza, porque se não tem o Espírito Santo de Deus, se não tem, tem morte ali. E para que a morte seja retirada daquele lugar, precisa que o Espírito Santo de Deus venha a habitar. O Espírito Santo, como comunicador da vida, é também comparado ao sopro e ao vento. Foi o sopro de Deus que nos deu vida. Jó 33:4. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó e o pó e há de ser pó, certo? Se fomos e haveremos de ser pó, então somos pó, porque o homem não é o que é, mas o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é. Só Ele tem vida em si mesmo. É autoexistente e está fora da categoria da dependência, de limitações. Somente o Senhor pode dizer: eu sou o que sou. Mas como entender essa verdade, né? Como é? Então, ele coloca aqui, ó. É fácil compreender o pó que fomos. Deus fez o homem do barro, lembra lá em Gênesis, né? É fácil aceitar que o homem será pó. Tá lá em Eclesiastes 12:7. Basta ir a um cemitério e ver lá nas sepulturas a frase, né? Lapidar. Aqui jaz fulano de tal. Mas como entender o pó que somos, né? O pó que anda, que corre, que ri, que chora, que entra, que sai. Na verdade, se fomos e haveremos de ser pó, então somos. Quando Deus mandou Moisés a Faraó para libertar o povo israelita do cativeiro, deu-lhe uma vara, através da qual Moisés faria vários milagres diante do monarca egípcio. Moisés lançou a vara ao chão e ela tornou-se uma serpente. Os magos do Egito fizeram o mesmo sinal, mas a vara de Moisés devorou as varas dos magos do Egito. Contudo, vara não tem boca nem garganta. Então, como diz a Bíblia, que a vara de Moisés devorou as outras varas. Meio estranho, né? É que se aquela serpente era vara e haveria novamente de ser vara, então não era serpente, era vara. Não é isso? Assim somos nós. Fomos pó e haveremos de ser pó, por isso somos pó. Mas o que levanta o pó? O vento, né? O vento. Quando o vento sopra, o pó se levanta e voa. Mas se o vento deixa de soprar, o pó cai na rua, em casa, no hospital, qualquer lugar, né? O pó que somos também não se levanta espiritualmente, se o vento do Espírito não soprar sobre nós. Eita Deus! Ô Pai! Uau! Somos pó, certo? Se você for lá no cemitério, dar uma olhadinha lá, pedir para desenterrar, muitas vezes você só vai encontrar o ossinho, quando a pessoa já se decompôs totalmente. Não tem mais nada, só tem o osso. E se você quebrar aquele osso, bater, você vai ver que ele vira pó. Não tem como, né? E se somos pó, começamos lá em Gênesis como barro. Fomos moldados como barro lá, Adão. E do Adão veio a Eva, certo? Então, somos pó. Não tem como. Esse corpo aqui. Então, com certeza, o nosso espírito, para se mover, só precisa ser através do vento. O vento, quando o Senhor soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Quando o Senhor fez, houve vida. Houve vida. Certo?
lá quando não tinha, a criação estava plenamente perfeita. O Senhor só fez assim, ó. E houve vida. Quando a gente lê lá Ezequiel 37, vou até abrir aqui. Ezequiel 37, que é o Vale de Ossos Secos. Ele começou a trazer músculos e tal, e aí, homem mortal, povo Israel é como esses ossos. Cadê? Aqui. Homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Soprou vida. O sopro. E aí, Ezequiel profetizou, e conforme a ordem havia uma respiração entre os corpos, e eles viveram de novo. Então, é necessário o vento, né? Então, no Pentecoste, o vento impiedoso do Espírito soprou, e aqueles homens medrosos puseram-se em pé com toda a ousadia, e Pedro, pá, começou. Então o vento do Espírito, ele é muito importante, porque ele nos traz vida, ele ergue a igreja com poder, ele tira tudo aquilo que pode abalar o testemunho do evangelho, ele dá ousadia, ele vem, sopra e você tem vida. Ai, que lindo, gente, que lindo isso, que lindo, como a gente precisa disso. Nossa, uau, uau. 2. A água é absolutamente necessária para limpar e purificar. Primeiro, ela era o quê? Necessária, né? É absolutamente necessária para que a gente tenha vida. E agora ela é necessária para a nossa limpeza. Lembra que eu falei que tinha algumas coisas aqui? Então, vamos lá. Precisamos admitir que o maior obstáculo ao derramamento do Espírito é o pecado da igreja. Antes de Elias orar pelas chuvas torrenciais de Deus, tirou primeiro o terrível Baal que estava interceptando o fluir das bênçãos do céu. O que está acontecendo? Infelizmente, a igreja hoje não tem tido profunda convicção de pecado. Os crentes já não choram mais pelo pecado, nem sentem a agonia do arrependimento. Muitos têm feito concessão ao pecado e vivido mancomunados com ele, na iniquidade. Gente, isso aqui é muito sério. É muito comum ver crentes envolvidos com práticas de pecado. O pecado dentro da igreja. O pecado anda ali à espreita. O pecado é os nossos desejos mais terríveis. E se a gente der lugar, eles tomam conta de nós. Eles tomam conta de tudo aquilo que é abominável. O coração do povo está ficando endurecido. Dizem, os tempos são outros, não podemos levar as coisas ao pé da letra, nem ser tão radicais. Isso é mentira do capeta, né? Só para enganar a igreja. Ai, não tem nada a ver. Ai, não tem nada a ver. Fulano, ciclano, beltrano tá fazendo, eu vou fazer também. Aí você vê como tem tudo a ver. Onde fica o seu testemunho? É por isso que vemos hoje crentes fazendo negócios escusos, burlando as leis, sonegando impostos, dando nota fria, comprando sem documento legal, pagando e recebendo propinas, curvando-se diante da sedução do ganho fácil, ajoelhando-se no altar de Mamon, sucumbindo aos apelos e pressões de um mundo materialista. Aí a gente pensa assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, só eles eram judeus, só eles eram povo de Deus lá na Babilônia.
Se você vê hoje, nós vivemos na Babilônia. Nós éramos escravos do pecado, certo? Nos arrependemos, colocamos Jesus no altar das nossas vidas, e aí nós nos tornamos livres. Porém, nós mudamos de senhorio, certo? Nós somos escravos do Senhor. E nós estamos inseridos na Babilônia. Na Babilônia. E essa Babilônia aqui é até mais suave do que a Babilônia lá, porque lá eles eram escravos de verdade. O chicote estralava se neguinho não fizesse as coisas conforme lá os reis, né? Nabucodonosor e por aí vai. Se as coisas não caminhassem como eles queriam, o chicote estralava. E aí? E a gente tá aqui, certo? Temos os governantes, mas o chicote não estrala como assim, dessa forma. E outra, a gente, essas coisinhas aqui, tem no nosso dia, tem aí no nosso meio, no nosso governo, tem aí na sua rua, tem aí na sua vizinhança. E mentir lá como é que é? Na Receita Federal, né? Aí você inventa que você tem dependente X, Y, Z, aí você inventa que passou no médico, aí você só para ter a restituição de volta. Gente, vamos acordar. Acordar. Aí, não, mas isso não é pecado, todo mundo faz. É pecado, sim. Aí você abre o seu telefone, só tem brincadeirinha fofoca. Aí você abre o seu WhatsApp, só tem vídeo de pornografia. Sabe? Mas ninguém tá vendo, né? Só você. Então tá tudo bem. Não é assim? Aí você pega aquela fulana lá que falou mal de você, você inventa uma mentira dela e conta pra todo mundo também. Vamos abrir a mente, né? O nível do Senhor, o Senhor não veio aqui para abolir as leis, o Senhor veio para cumprir as leis. E o Senhor veio para subir o nível. Pode ver. Quem lê lá Mateus, o Sermão do Monte, o Senhor sobe de nível. Eu estava assistindo The Chosen ontem, e aí eu estava vendo Mateus conversando com Jesus, né? Essa parte onde ele estava falando, nossa, Jesus, mas isso aqui todo mundo é adultério, todo mundo já adulterou. Quando o Senhor fala que só o fato de você desejar já é adultério, né? Se o teu olho, todo mundo vai andar com o olho só, ele fala, né? É até bonitinho o jeito que ele fala. Mas é verdade. Por quê? Porque o nível subiu o nível e a gente tem que subir de nível. A gente tem que ir mais profundo. Se ficar no raso, no rasinho, não vai adiantar nada para nossa vida espiritual. Hoje eu tô falando bastante, eu acho. Acho que esse capítulo nós vamos ter que fazer em 2 etapas. Mas vamos lá, essa etapa aqui nós vamos terminar. Então, isso é muito triste ver hoje empregados crentes fazendo corpo mole no trabalho, sendo relapsos e relaxados, deixando assim o testemunho do evangelho ser pisoteado pela sua falta de caráter. Eu falei isso ontem com meu filho. Ele falou, mãe, por que você não fez assim? Eu falei, filho, isso não é caráter de Cristo. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. A gente tem que ser pessoas diferentes. Eu tenho que ser diferente. Mas não seria melhor você ser mandado embora? Sim, mas se eu que não estou mais satisfeita com a empresa, eu preciso ir lá e pedir a conta. E não ficar dando trabalho. Faltando, mentindo, falando que tá doente, levando atestado. Isso é pecado. Isso é pecado. É pecado você ficar sendo que pedra de tropeço na vida do outro. Independente de quem seja. Você tem que ter visão do alto. Os patrões crentes muitas vezes agem como aqueles que não conhecem a Deus.
exploram seus empregados sem nenhum escrúpulo, tratam-nos com dureza e injustiça. Tem muitos estudantes crentes não se envergonham de ser alunos medíocres, de colar na prova, de ser os piores referenciais de condutas em sala de aula. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser diferentes. Eu falo isso para os meus filhos. E eu quero viver uma vida de crente íntegra. Observastes a minha serva? Porque foi assim que ele falou. Observastes o meu servo Jó? Um cara íntegro, temente a Deus. O que será que Jesus tem conversado a seu respeito? Ao meu respeito? Os cônjuges crentes, não raro, brigam. São amargos, até infiéis, como aqueles que não têm o temor de Deus. A infidelidade conjugal, para a vergonha nossa, está entrando nos arraiais evangélicos. O divórcio por razões não bíblicas está cada vez mais comum. Já pensou? Nossos jovens não têm tido pureza no namoro, nossos jovens também abortam, casam-se grávidas e colocam um véu branco para a cerimônia de casamento, quando já não são mais virgens. A castidade é uma raridade até no meio da juventude cristã. A falta de modéstia e decência no vestuário tem sido uma marca até dos filhos de Deus. A mulher e jovens cristãs muitas vezes vestem-se sem decoro, expondo o corpo com sensualidade, defraudando pecaminosamente os irmãos. Sabe? Aí a gente pensa assim, nossa, imagina, isso é ultrapassado. Que isso? Não é ultrapassado não, irmãos. Isso aqui é muito importante. A gente está sempre falando para os nossos jovens a respeito da pureza no casamento. Ah, mas eu não casei virgem, né? Ah, eu não casei virgem. Ah, eu tive filho antes de casar. Ah, e hoje a gente pode fazer. Não, gente, a gente não pode fazer isso. Ter essa desestrutura total familiar. Não, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é uma estrutura familiar, onde reina o amor de Cristo em primeiro lugar. O amor de Cristo tem que estar acima, então você tem que estar cheia de Cristo para poder amar o outro. Certo? Aí vai escondendo as coisas. Tudo que a gente faz escondido é pecado. Que a gente não pode mostrar para as outras pessoas é pecado. Se eu não posso mostrar para as pessoas, eu estou pecando. Ah, mas eu tenho obrigação de mostrar para as pessoas? Não. Mas o que acontece? Lembra que eu tenho que ser testemunha de Cristo? E eu ser testemunha de Cristo faz com que as pessoas me notem. E a partir do momento que eu tive que esconder do pastor, da minha família, dos meus amigos, significa que não veio de Cristo. Começa por aí. Então, é muito importante isso, falar sobre isso, falar o que carreta isso. Porque às vezes a gente só fala assim, é pecado, não fazer sexo antes do casamento é pecado. Tá. E, entende? Aí a pessoa fica com medo, né? Cria aquele medo. Mas não tem uma coisa especial, não entende o significado de pureza, não entende o significado da castidade, né, que é a preservação do seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo, você se torna uma só carne com a pessoa, e aí você vai estar ligada com essa pessoa para o resto da sua vida, até que um dos dois morrem, existe uma aliança profunda, e o seu casamento tem que remeter aí a Cristo e a noiva. Olha quanta coisa, gente. Então, é algo muito sério, entende? Aí a mulher querendo vestir cropped. Eu vi um rios esses dias, a menina falando assim que cropped não é de Deus. Mas porque ela tinha estudado
respeito da moda, né? História da moda. E ela sabia quais eram as intenções de toda aquela... Ela veio falando, né? E quando chegou no cropped, qual é a intenção do cropped, né? E aí ela falou que cropped não é de Deus. E quando eu acompanhei ali o Rios, eu vi que de fato é verdade, porque a intenção é cada vez mais a mulher estar mais à mostra, né? É isso aí. E é verdade, os croppeds pode ver que já estão cada vez diminuídos. A menina vai levantar o braço, você consegue ver o peito dela. Entende? E isso é muito sério. A gente pensa assim, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. A gente só pensa nisso, né? Nada a ver. Quando você vê que tá todo mundo fazendo, pergunta pro Senhor. Eu vi também um Rios de uma menina, adolescente cristã, uma benção, falando a respeito das mulheres se vestirem com modéstia e decoro, né? Ela leu até o versículo bíblico. Gente, então isso é muito mais profundo, não é simplesmente vestir. Eu posso o que Deus quer o coração. E por isso eu posso usar uma roupa totalmente indecente? Não, porque não é o que essa roupa vai falar de mim. O que ela vai falar a meu respeito? Porque os nossos gestos, o nosso vestimento, tudo fala. Tudo fala. Ele tá falando, tá brilhando Jesus quando a pessoa olha pra minha roupa desse jeito. Um cropped que eu não posso nem levantar a mão que tá aparecendo o seio. Um short que tá mostrando já a polpa do meu bumbum. Hein? E aí? O que essa roupa tá falando de mim? Ela tá levando Jesus na frente? Com certeza não. Então é onde eu preciso tomar cuidado. Se eu quero mostrar a vida, se eu tô em o Espírito Santo de Deus, pergunta pro Senhor. Coisa mais fácil é você olhar, Espírito Santo, que roupa que eu visto hoje? Tudo tem que falar com o Espírito Santo. Se não tudo, as pequenas coisas também. Se você também não falar tudo pro Espírito Santo, eu sinto muito. Que intimidade é essa? Espírito Santo, essa roupa fica legal? O que o senhor acha? É importante. É importante a gente ter esse tipo de reflexão com o Senhor. O povo de Deus muitas vezes está perdendo o brio e a sensatez. Já não cora mais de vergonha por ficar passivamente diante da televisão, assistindo as novelas indecorosas, blasfemas e demoníacas, assim como a outros programas inconvenientes e incompatíveis com a santidade de Deus. Há crentes que vão à igreja, mas ali não tem prazer, não se deleitam na intimidade de Deus. A igreja não passa de um clube, né? É tipo assim, vai porque já acostumou aí, saem de casa assim, do mesmo jeito que saiu, voltou, né? Então, não cantam louvores, entram nos barzinhos, nas boates, buscam satisfação para o seu coração nos guisados do mundo. Acabam o quê? Elas saem da casa de Deus e vão para esse tipo de lugar. Será que Deus está feliz com isso que está acontecendo? Não, né? Com certeza não. Vemos jovens crentes envolvidos com bebidas alcoólicas, uso de drogas, sexo no namoro, colocando o pescoço na coleira do pecado. O que é mais grave, porém, é que a igreja está se acostumando a isso. Ela já não fica mais chocada com o pecado, há uma crosta dura no coração do povo, que o está deixando insensível. Estive pregando em uma igreja evangélica, onde os jovens passaram toda a noite de sábado dançando na inauguração de uma boate, e no domingo de manhã, debaixo da ressaca da noitada, estavam todos na igreja cantando louvores ao Senhor, achando que podiam conciliar as duas coisas sem nenhum conflito. A palavra de Deus, todavia, nos diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
1 João 2,15. Pois quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4,4. É muito comum ver também no arraial de Deus, na Assembleia dos Santos, o pecado da mentira, a vida dupla, o faraizismo, a hipocrisia, né? Há pessoas vivendo um papel de santidade, representando como cantor, como ator, uma vida bonita, piedosa, mas em casa não consegue esconder o que realmente são, e no fundo do coração abrigam pecados abomináveis e vergonhosos. Muitos usam máscaras para disfarçar a crise que estão vivendo por dentro. Passam para os outros uma imagem linda de uma vida super espiritual, mas por dentro tudo está desmoronando. O brilho da glória de Deus já não reflete aos outros em sua face. Querem dar a impressão de que a luz de Deus ainda está em seu rosto, como estava no rosto de Moisés, né? Assim, muitos vivem uma vida irreal e mentirosa. O que acontece? Vivem uma vida de status, né? Uma vida de rede social, onde eles falam que tá tudo bonito, né? Na rede social tudo é lindo. Mas não, só que não. Em casa é horrível, certo? É outra pessoa. Quando você conversa com ela, é outra pessoa. Então, isso é querer dar a impressão de que vive uma vida de santidade. Só que não, né? Que onde está o brilho? O Senhor nos quer ver brilhando a glória dele. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, certo? A glória de Deus vai refletir e você vai brilhar. Foi o que acontecia com Moisés. Literalmente ele brilhava, né? Mas espiritualmente você pode brilhar quando você deixa o Senhor de fato agir na sua vida. Quando eu deixo o Senhor de fato viver na minha vida. Outras vezes encontramos no meio do povo de Deus o pecado da mágoa, do ressentimento, pessoas feridas no acampamento do Senhor. Quantos nutrem ressentimentos antigos no coração? Quantos vivem doentes porque se recusam a perdoar? Estão debilitados pelos seus sentimentos? Estão vivendo debaixo da tortura dos flageladores? Estão nas mãos de um carrasco que não lhes dá descanso, nem de dia nem de noite? Vivem cativos do ódio, vivem derrotados pelo diabo, não têm paz, não são livres, vivem vidas secas e amargas. Não conhecem o prazer de ter o amor de Deus no coração. É difícil, né? Quando não é físico, né? A pessoa tem lá os seus pecados físicos, tem os pecados na alma, ressentimentos, amargura. Tenho percorrido a nossa nação e pregado em muitas igrejas. Por onde ando, tenho visto que existem muitas feridas abertas e não curadas na família de Deus. Há pastores que estão amargando derrotas extraordinárias porque vivem saturados e entupidos de mágoas. Líderes, homens e mulheres, jovens e adolescentes, vivendo um arremedo de vida porque a existência está azeda. Há muitos já perderam a doçura da vida. Há crentes que não se falam, outros vivem com relações quebradas. Isso gera doença e produz morte, e o Espírito Santo não está lá. Gente, vamos ser sinceros. O Espírito Santo não age se não houver arrependimento, perdão, se não houver amor. O povo de Deus está precisando de restauração e de purificação. Só o Espírito pode convencer-nos de pecado. Só o Espírito Santo. Não adianta eu ir lá e falar se o Espírito Santo não tocar no coração. Certo? Só as torrentes do Espírito podem trazer-nos essa purificação. A solução não é o legalismo, baixar normas mais rígidas, mas é uma mudança íntima produzida pelo Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo é derramado, há sede de santidade, há abandono do pecado e uma atração irresistível para a luz, para um viver novo. Isso é muito importante, gente. A igreja precisa estar alerta para o fato de que o pecado é o pior de todos os males. Ele é maligníssimo. Romanos 7,13. E coloca Deus contra nós. Josué 7,12. Se Deus está contra a igreja por causa do pecado, esta é a sua derrota mais trágica. Podemos ter o mundo inteiro e todo o inferno contra nós, mas se o Senhor estiver do nosso lado, seremos vitoriosos. Se Deus estiver contra nós, quem poderá nos valer? Deus não tolera o mal. Ele não é conveniente com o pecado e não tem prazer na vida de um povo que rejeita a santidade. Com certeza, o pecado ele nos afasta de Deus. Lembra, o pecado gera abismo entre Deus e o homem. Então, não tem como a gente achar que a gente manter aí a nossa vidinha cheia de pecado, não nos arrepender, não caminhar com o Espírito Santo de Deus, não vai rolar. O pecado deixa a igreja impotente, fraca, medrosa, covarde, sem resistência e sem forças para vencer o inimigo. A igreja que faz concessão ao pecado é tímida, não tem poder nem autoridade para pregar. Seu discurso é vazio, seu testemunho é oco, choco. O pecado, na verdade, entristece a Deus, afronta Jesus, apaga o espírito, fortalece o inimigo e enfraquece a igreja. Pronto, essa é a receita para você se afastar de Deus. Né? Fica uma igreja envergonhada, uma igreja pobre. Você ouve aquela mensagem, você percebe que não tem vida, não tem Espírito Santo. Daí a necessidade imperativa e urgente de purificação da igreja. Não há derramamento do Espírito sem abandono do pecado. Pedir avivamento sem tratar de forma séria o pecado é ofender a Deus. Orar por avivamento sem se dispor a mudar de vida é frivolidade espiritual. O avivamento começa quando a igreja se prostra em choro pela convicção de sua iniquidade e clama a Deus pela purificação dos seus pecados. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, né? Aí no próximo vídeo, áudio que eu vou fazer, eu continuo aqui o capítulo 2. Ele é bem extenso, ele tem 4 tópicos. Então, ficou 2 para o próximo tópico. Nós vamos orar. Nós queremos derramamento do Espírito, nós precisamos abandonar o pecado. Nós queremos avivamento, nós precisamos chorar, pedir perdão pelas nossas iniquidades, pedir perdão por aqueles erros que a gente acha que não tem nada a ver. Qual que é o seu erro que você acha que não tem nada a ver? Que, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não tem problema, não. Qual tem sido o seu erro? Senta. Coloca o Espírito Santo para trazer vida. Porque você tá com o espírito de morte. Tá fedendo pro Senhor. Você tá aí morno, o Senhor há de te vomitar. A palavra de Deus diz isso. Você não é nem quente nem frio. Tá lá em Apocalipse. Com isso eu vou te vomitar. Isso foi mensagem para a igreja. Não foi mensagem para não crente não, viu? Foi mensagem para a igreja. Mensagem para a igreja. E se você não tem Cristo, você não conhece Jesus, não sabe nem do que eu tô falando aqui, derramamento do Espírito. Como assim? Que Espírito é esse? Quem que vai vir? Quem que vai chegar? Primeiro é o Senhor Jesus. Aceite Jesus agora e seja feliz também. Aceite Jesus agora. Este é o momento, porque Jesus está voltando. E Jesus, eu creio que você sabe quem é.
é o verdadeiro e único Filho de Deus. Só você está aqui hoje só porque ele veio e morreu na cruz do Calvário. Ele se doou por você, se doou por mim. E hoje você está aqui. Ele já te chamou, está te chamando neste momento. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, que é ter uma mudança de vida. Então vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, aprendendo sobre o derramamento do Espírito, sobre avivamento, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não anda no meio do pecado. O Senhor anda no meio dos louvores, o Senhor habita no meio dos louvores, no meio da adoração, no meio da adoração sincera de coração. É nesse lugar que o Senhor habita, não no meio do pecado. Luz não caminha com as trevas. Senhor, a carne não é possível frutificar dando vazão aos desejos dela. Não é possível ter aí o fruto do Espírito se nós não nos arrependermos, se nós não dizer não às nossas próprias vontades. Então, Pai, eis-nos aqui. Espírito Santo de Deus, nos mostra quais são as nossas iniquidades, quais são os nossos erros recorrentes, o que precisa, Senhor, ser mudado, o que precisa, Senhor, ser alterado nas nossas vidas. Nós precisamos aí deixar o Teu Espírito agir em nós, primeiro em nós, porque aí sim vai ser através de nós. Nós precisamos, ó Pai, ter uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida fiel ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos muda. Muda a nossa vida. Muda a nossa história, Pai. E nos faz crescer para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos sim um avivamento. Nós queremos sim uma mudança na igreja do Senhor. Nós queremos sim a presença do Espírito Santo nos cultos, a presença do Espírito Santo agindo sobre nós, sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor. Então, ó Pai, muda a nossa postura. Tira, Senhor, todo pecado do meio da Tua igreja. Nos purifica. Em nome de Jesus. Amém.